Olá, eu sou Celso José da Silva, engenheiro agrônomo do Departamento de Tecnologia Agrícola da Cooper Citrus. Estou desenvolvendo a função de especialista em citrus. O tema que eu vou abordar é a releitura do manejo do ácaro da leprose dos citrus. Muda. O que envolve hoje o ácaro da leprose em termos das circunstâncias atuais, né? Eu posso citar aqui de uma maneira bem resumida. O nível de infestação do ácaro no momento da tomada de decisão para se pulverizar, ele possa estar sendo influenciado aí por uma falta de monitoramento, né, da inspeção de praga no campo. A qualidade de pulverização, as condições climáticas têm contribuído muito para isso. O número elevado de pulverizações para controlar outras pragas que estão nesse ambiente. Há poucas opções do modo de ação dos poucos acaricidas que nós temos. A situação econômica do próprio produtor e o manejo, né, de poda nas plantas com sintomas. Muda. Falando um pouquinho da descrição, houve uma mudança aqui na classificação da espécie, né? Agora se chama breve pálpula ioterce. Ele é o vetor do vírus da leprose. A sua ocorrência tanto pode ser em frutos, ramos e folha. Está muito adaptado ao clima quente e seco. O seu pico populacional compreende-se entre os meses de maio a outubro. Além dos citros, tem alguns outros hospedeiros, que nem café e outras frutíferas, né? E a sua localização é restrita às Américas. Muda. A importância desse inseto aí, né, desse ácaro, porque ele é o transmissor da doença da leprose nas laranjeiras e nas tangerinas. Muda. A leprose é uma das principais doenças dos citros, né? Provocada pelo vírus Citrus leprosis vírus C e é transmitida pelo ácaro breve pálpus ioterce. Aí eu tô muda, desculpa. Aí está aí uma foto do prejuízo, né? Derrubando fruta antes da época da colheita e além disso diminuindo a capacidade produtiva da planta, estragando os ramos aí. Muda. Em termos de prejuízo, a doença causa lesões não somente em folha, mas também em ramos e frutos, reduzindo o valor comercial dos frutos quando colhe, né, quando chega a colher, porque muitos desses frutos caem antes, caem até no estágio ainda verde, e a produtividade e a vida útil da planta ficam extremamente reduzidas. Muda. E o Fundecitrus tem feito um acompanhamento aí, né, dessas quedas, a razão de queda dos frutos, dentro desse programa do BES aí, não é? E se nós observarmos aí na antepenúltima linha, na leprose, desde a safra 16-17 até chegar em 19-20, se nós formos observar aí com calma, a gente vai ver o que há um crescente. Se a gente fizer a continha aí, mais ou menos, que desde a safra 16-17 até a safra 19-20, o percentual de perda aí aumentou próximo de 5 vezes, né? Saiu de 0,25 e está indo aqui para 1,30% de queda. Vira. Aí está um aspecto dos danos, né, causado pelo vírus em razão da picada do ácaro, né? Os danos da leprose são resultantes da redução da produção do ano, e não só do ano, mas dos anos seguintes, e levando à perda da árvore e o aumento dos custos de produção. Muda. Dentro de uma situação normal, a queda e depreciação dos frutos lesionados podem variar de 0 a 2%, quando a doença é eficientemente controlada. Agora, que por algum motivo aí essas medidas de controle não sejam bem efetivas, esse dano aí pode chegar de 40% a 100% de perda aí. Muda.
Continuando para falar de danos, por exemplo, alguns fatores favorecem essa manifestação, não é? Essa proliferação de ácaros. O nível de infestação do ácaro, no momento das aplicações estiverem muito altos, dificulta. A incidência da doença, que quer dizer o quanto de vírus está dentro das plantas atacadas. A própria idade e variedade das plantas contribuem para isso. As condições climáticas também é outro fator que facilita muito o momento do dano. E outros fatores aí. Muda. Em termos de danos, a redução de safra do ano seguinte, ela está calcada onde? Na queda de folhas e seca de ramas. O que é? Porque a folha é que faz todo o processo fotossintético, onde a planta consegue guardar seus assimilados, né? E na ponta dos ramos é que tem o desenvolvimento das plantas, né? Outro ponto aí, cria-se essa redução de safra aí, é a diminuição da vida útil da planta, que eu sei que hoje, muitas vezes, ela possa estar sendo atingida por causa da presença do HLB, mas se a leprose entrar antes, a leprose faz um estrago muito grande. Essa perda de árvores e a produção perdida, né, até a recuperação de uma planta, mesmo que a gente faça a poda desses ramos afetados, aí a estrutura da planta fica desequilibrada. E são altamente significativos, né, tudo isso que eu falei, e chega a ser até de difícil mensuração. Muda. Aí está uma fotografia onde que eu mostro aí que os danos causados, né, são essa necrose que ocorre aí nas plantas, no caso aí é uma folha. Muda. Nos ramos, o que é? A gente vê essas lesões, essas ulcerações aí, essas escamações aí meio amarronzadas no tronco, no ramo. Isso depois prejudica, levando a seca desse ramo. Muda. Na fruta, o que acontece? Também ficam essa depressão amarronzada, com os halos meio amarelo, isso levando à queda da fruta, em algumas vezes, em alguns tantos dá para ser colhida para a indústria, nesse caso. Muda. E no aspecto de uma planta como um todo, dá para ver aí o que é essa seca de ramos, né? Isso dificulta a produção do ano seguinte. Muda. Aí tem a ideia do ciclo, né? Como é que é formado o ciclo, também dependente muito de condições climáticas. Quando tem um ciclo de 18 dias, é porque a temperatura está aí em torno de 30 graus. E quando a temperatura está ao redor de 20, esse ciclo pode chegar a 49 graus. Tudo isso aí foi medido dentro do laboratório de acarologia do Centro de Silvicultura Silvio Moreira, do IAC, aqui em Cordeirópolis. Muda. Ainda dentro do ciclo do ácaro, tem umas fotos aí tiradas lá pelo laboratório de acarologia que mostra, né, variando da letra A, que está à minha direita, à minha esquerda, e a letra E, que está à minha direita. Então, na fotografia A é a foto do ovo, na B seria a larva, aí eu tenho as fases de ninfa, no C é a proto, e no caso da D, a deutoninfa, e a E aí seria uma fêmea adulta. Mudando. Aí um detalhe a mais para mostrar aí que eu tenho uma coleção de ácaros dentro dos citros, né? Esse maiorzão aí é o que a gente chama de ácaro purpúreo. Abaixo dele, do lado dele, indo para o lado esquerdo, tem o tipo de uma vírgula, esse seria o ácaro da falsa ferrugem. Mais à esquerda teria o ácaro branco, e abaixo deles eu teria aí o ácaro da leprose aí. Muda. A disseminação, ela é feita pelo vento, por aves, pelo inseto e pelo próprio homem durante as suas práticas culturais. Cabe lembrar também que o ácaro não nasce contaminado pelo vírus, né? A aquisição do vírus ocorre ao se alimentar de tecidos contaminados, né? Que no caso aí é um tecido contaminado. Muda. Uma vez infectado, é capaz de transmitir o vírus por toda a sua vida, em qualquer estágio que esteja, ou seja, desde larva, passando por ninfa e adulto. A virose não é sistêmica, ela fica restrita ao local de alimentação do ácaro.
Outro ponto aí que cabe ressaltar é que as fêmeas não transmitem o vírus aos seus descendentes. Vira. A partir de abril, a população da praga se eleva, com o pico entre setembro e outubro. O que diminui um pouco o desenvolvimento dela seria nas épocas de chuva de verão, que as chuvas acabam criando um certo impacto sobre eles, né? Outro ponto também que diminui essa disseminação seria o que é com a colheita dos frutos. Estudos mostram aí que até 90% dos ácaros ficam alojados aí nas frutas. Muda? Em termos de disseminação da doença, no campo é totalmente dependendo do vetor. Nesse caso, o vetor aí é quem? O ácaro da leprose, né? E um detalhe, como o ovo não é o vírus não é transmitido para o ovo, o ácaro só vai contrair esse vírus se alimentando de tecidos infectados. E nesse caso, não se transmite de uma geração para outra através do ovo. Muda? Agora, falando um pouquinho do manejo aí do ácaro da leprose dos citros, cabe aqui fazer uma consideração muito importante, né? Porque eu preciso ter pessoas no campo fazendo o levantamento, a inspeção de praga, mas para isso é fundamental que as pessoas sejam bem treinadas, para que elas possam realmente fazer uma inspeção de qualidade. Muda? Como é que a gente pode fazer esse monitoramento e amostragem do ácaros, né? Porque são situações fundamentais para determinar quando e onde deverá ser feito o controle. Muda? O monitoramento e a amostragem do ácaro, ele pode ser procedido de algumas maneiras. Se nós pensarmos num pomar em formação, o que quer dizer? Eu não tenho frutas ainda, ele está se formando, mas, porém, o ácaro habita essa planta. Como devemos fazer essas inspeções? Elas têm que ser feitas principalmente nos ramos. E na formação da planta, o que é? Nós vamos ter as bifurcações, é aí que ele pode se alojar, certo? Outros lugares também que eles possam se encontrar são em algumas saliências e reentrâncias que se encontram dentro de uma planta nova. Muda? Se eu pensar agora num pomar em produção, aí eu já tenho a fruta. Então, o que é? A inspeção vai se basear muito na investigação das frutas, como possa ser em ramos também, que mais à frente eu relato. Então, no caso aí, a inspeção deve ser realizada nos frutos maduros e que estejam dentro da copa. Normalmente, o que é? Esses frutos vão estar alojados nas ponteiras ou mesmo nas laterais, onde que muitas das vezes a gente tem dificuldade de fazer com que o produto da pulverização chegue sobre eles. Outro fator importante também é um bom controle de uma doença chamada verrugose, que devido àquelas pequenas cascas que são formadas pelo efeito da doença, o ácaro pode se alojar muito bem ali dentro. Muda? Pensando também ainda em pomares em produção, vamos imaginar que a fruta foi colhida lá ou teve qualquer problema de não ter fruto naquela árvore, certo? As inspeções precisam ser realizadas aonde? Em ramos internos, aonde que o ácaro vai estar presente. No caso, se eu tiver frutas, eu vou avaliar de 3 a 5 frutas ou em ramos por planta. Agora, essa ideia de 3 a 5, isso fica muito em cada propriedade. Muda? Ainda em pomares em produção, tem várias maneiras de serem amostrados o caminhamento dentro da propriedade, dentro do talhão. Tem uns que seguem o critério do zigue-zague, tem uns que seguem aquela planta marcada, com a rua marcada, assim a pessoa vai fazendo a alternância de posicionamento para que dentro de um determinado período a pessoa tenha a possibilidade de ter minimamente visitado ou investigado todas as plantas do talhão. E para isso seria interessante que cada talhão também não fosse muito extenso. Tem uma sugestão aí em torno de 2.000 plantas para que compusesse cada talhão e fazer aí uma amostragem de pelo menos 1%.
né? Hoje tem uma corrente aí que fala em trabalhar de 1 a 2%. Aí. Muda. Ainda em pomares em produção, no período de maior ocorrência do ácaro, a frequência de amostragem deve de ocorrer entre de 7 a 10 dias. Agora, naqueles períodos de menor ocorrência do ácaro, essa frequência pode se alongar um pouquinho mais, essa frequência da amostragem, podendo chegar até 15 dias o intervalo entre elas. Muda. Agora, falando um pouquinho dentro de controle, tem uma opção aí de um manejo ambiental do ácaro, da leprose dos citros. Como é que isso poderia ajudar nesse controle? Se eu tenho aí a cobertura vegetal, principalmente no meio de rua, aí a gente pode plantar aí várias espécies aí, desde braquiária rosiziense, passando por algum crotalária, feijão de porco. Isso nos ajuda, o que era essa revegetação do meio de área, e eu teria o que é uma população grande também de insetos predadores que ajudariam. O próprio quebra-vento também faria com que o vento não ajudasse a espalhar mais. Caso eu tenha algum problema de picada, eu posso fazer um esqueletamento, ou se não, uma poda de reforma nessas plantas. E sempre que possível, uma colheita de repasse nesses frutos que ficaram para trás após uma colheita aí. Muda. Dentro de controle, qual seria assim, o nível de ação? Quando que a gente tomaria a decisão para poder fazer as pulverizações? E seria assim, no máximo 5% do talhão sem vírus, se a gente tivesse essa possibilidade. O que quer dizer talhão sem vírus? Que eu não encontraria frutas, nem ramos, nem folhas com vírus aí. E o controle deve ser feito de maneira imediata. Muda. Tem um gráfico aqui, que isso fica bastante claro, um trabalho feito pelo pessoal da Farmatac aí, que eles mostram aí, se a gente observar do meu lado esquerdo aí, que a gente fala aí no eixo Y, aí eu tenho dias de controle, variando de 0 a 350 dias. E no eixo X aí, esse eixo horizontal, eu tenho o que é a porcentagem de ácaros, foi o momento que as pessoas entraram fazendo as pulverizações. Vocês podem observar que aí, quanto mais baixo foi esse nível de infestação e a entrada da pulverização, maior foram os números de dias que tiveram de controle com essas ações. Então, se eu tenho lá, encontrei o ácaro e se tiver com uma infestação muito baixa, precisa pulverizar, porque os dias de controle vão ser bem maiores. Muda. Dentro do manejo ecológico agora, não é? O que a gente pode observar? Podemos observar a população de ácaros predadores, chamada fitoseídeos, e na ausência do vírus da leprose, quer dizer, sem mancha, sem queda de fruta, sem galho seco, pode-se fazer essa observação, que se eu tiver 30% de ácaros predadores e menos de 10% da presença do ácaro, da leprose dos citros, eu posso estar segurando um pouquinho a minha pulverização. Ou se não, na minha ficha de inspeção, assim, para cada um ácaro predador, a relação seria para 2 ácaros da leprose. Mas lembrando, teria que ser uma área que eu tenho ausência do vírus da leprose. E no vírus da leprose, a leitura é diferente. Muda. Aí nós temos, por exemplo, 3 ácaros, denominados ácaros predadores, que foi, essas fotos foram cedidas pelo doutor Sandinho Gravena lá. O ácaro pera, que tem o nome científico de Euséios, né? SPP, aí tem o da maçã, que é o Iseídes zulagaide, e tem o morango, que a gente temos brasiliense. Esses ácaros aí nos ajudam a controlar o ácaro da leprose dentro do pomar. Muda. O controle. Nós do departamento técnico, os consultores, elaboramos essa planilha aí, que ajuda muito o nosso pessoal de campo aí, né, a ter as informações compiladas, no qual possa fazer algumas recomendações para os cooperados, onde consta aí o
o produto e o seu grupo químico, o ingrediente ativo, o modo de ação, isso daí é denominada classificação feita pelo IRAC, o nome do fornecedor, dose de registro, aí tem essas doses que o campo acaba utilizando, aí tem essa lista dos produtos que estão registrados no Protecitrus, aí nós temos aqui dias de carência e temos também esse pH da ficha FSPQ. Mudando, como nós temos aí um grupo de produtos, como não coube tudo numa mesma planilha, nós fizemos 2 planilhas aí, certo? Muda. Falar um pouquinho aqui sobre tecnologia de aplicação, que eu acho que isso faz parte do sucesso aí para a gente poder fazer essa releitura que eu acho legal. Existe uma diferença entre o termo regular e o termo calibrar o equipamento, né? A questão do calibrar é ajustar os componentes da máquina, certo? As características da cultura. O que é? Então, eu posso ajustar a velocidade, eu posso ajustar o tipo de bico, eu posso ajustar a altura da barra. Agora, na questão de regular, o que é? Nós temos que verificar as características dos componentes, que nesse caso aí seria o que é? A vazão da ponta, determinar o volume da aplicação e a quantidade de produto que vai ser colocado ao tanque aí. Muda. Peraí, deixa eu subir aqui. Ainda dentro de tecnologia de aplicação, há um tempo atrás aí nós falamos, por exemplo, que para cada metro de altura se aplicava 4 litros. Mas tudo isso aí surgiu, por exemplo, de um trabalho feito por Matu e Baba em 81 e Matu em 88. O que foi feito? Durante a cubicagem, eles entenderam o que é que 1 metro de altura de planta, eu teria 66 metros quadrados de folha. E esses mesmos pesquisadores identificaram que, em média, as folhas da laranjeira só conseguem reter de 40 a 60 ml de calda preparada em cada metro quadrado de área foliar. Se eu fizer essa conta matemática aí, 66 vezes 60 daria 3.960 ml, que aí se arredondou para 4 litros. Muitos talvez não soubessem por que de onde saiu essa expressão 4 litros. Muda. Em termos de tecnologia ainda, o que acontece? Hoje, com a evolução dos estudos aí, a tendência atual é reduzir o volume de calda por hectare, gastando-se hoje de 100 a 180 ml por metro cúbico. Muda. Tem aí uma foto também do pessoal da Farmatac aí que mostra, por exemplo, o volume de calda utilizada por metro cúbico e os dias de controle. Você pode ver que existe uma concentração boa, muito mais aí de 140 para mais, entre 140 e 180 ml por metro cúbico, isso a gente observar os dias de controle ali. Então, o volume de calda, quando bem aplicado aí, também faz uma boa diferença no controle da praga aí, muda. Outro ponto também é aquilo que foi comentado lá atrás, a respeito do nível de infestação, aqui não marcando os dias de controle, mas sim correlacionando aí com o volume de calda. O volume de calda está o que é no eixo vertical aí. Aí mostra o volume de calda, e se a gente observar que se eu trabalho sempre as minhas pulverizações com infestação bem menor, e trabalho com uma dose adequada em termos de volume, o meu sucesso aí em dias de controle também é bastante efetivo aí. E o que a gente pode observar é pelos pontinhos aí, né? Que tá a bolinha azul, um azul mais escuro, um azul mais claro, até chegar nesse ponto vermelho aí, que é aquele ponto mais forte de 300 dias aí. Muda. Falando um pouquinho, hoje também se usa muito no campo essa questão de pulverização eletrostática, né? E fazendo uma revisão aí nos trabalhos da Embrapa, tem várias publicações no exterior, né, dizendo que isso é uma boa alternativa, através do emprego dessas gotas eletrostáticas, né? Que possa ser útil aí para as culturas de porte rasteiro, arbustivo e arbóreo, que no caso dos sítios aí seria muito mais a questão do arbusto, né? Muda. Ainda a respeito de pulverização eletrostática, sabe-se que que possa ter uma redução até mais de 50% dos ingredientes ativos aplicado com essa tecnologia,
não há perda da eficácia. E outro ponto positivo aí é que a perda para o solo chega a ser até 20 vezes menor do que uma pulverização convencional. Muda. Mas, todavia, esses trabalhos também alertam para algumas coisas, né? Os benefícios dessas gotas com carga eletrostáticas não são consistentes, eles podem ter variação. E estaria precisando desenvolver alguns projetos melhores aí, porque essas gotas, né, elas não têm nível de carga suficiente para uma boa deposição, isso variando muito com o tamanho de gota. Muda. Dentro de tecnologia, nós temos o que é que as condições climáticas, elas acabam influenciando. Então, se eu pensar na umidade relativa do ar, ela teria que estar sempre acima de 55. Eu sei que muitas vezes no campo isso não ocorre, né? Nós precisamos trabalhar o dia inteiro, e dependendo da época de verão, aí a situação se complica mais. Isso é um indicativo, a velocidade do vento é de 3 a 10 quilômetros. A gente sabe que se trabalhar com vento muito forte, o efeito da deriva fica muito mais expressivo. E a temperatura dentro do possível aí, nós trabalhamos aí o que é, com temperatura sempre abaixo de 30 graus aí. Muda. Um trabalho citado pelo Dr. Hamilton Ramos aí mostra esse binômio aí entre temperatura e umidade relativa. Né? Tem o item verde aí, que seriam as condições mais favoráveis, temperatura ao redor, e umidade relativa ao redor de 80%. Já do lado direito, no vermelho, eu tenho temperatura a 30 graus e umidade relativa a 50. Eu vou lá embaixo, assim, ó, na onde que está marcando, na última linha lá do lado esquerdo, está 200 M. O que quer dizer? O tamanho da gota teria 200 micras, certo? Aí tem lá o tempo de extinção e a distância da queda. Se a gente ir lá no campo que está taxado em vermelho, se eu trabalhar dentro daquele ambiente lá, que sempre está acontecendo no campo, temperaturas mais altas, umidades mais baixas, e se nós tivermos aí gota ao redor de 200 micras, eu consigo fazer com que essa gota sobreviva até chegar no interior da planta. Por quê? Ela levaria um tempo de extinção de 65 segundos e teria condição de ter uma queda de 21 metros. Isso foi feito em laboratório, né? Isso foi adaptado lá do professor Matu. Mas isso é uma bela referência para que a gente possa combinar aí essas pontas que geram gotas maiores, certo? Em torno de 200 micras, e a gente tem que trabalhar nessas condições não muito favoráveis, que seria a temperatura mais alta e umidade relativa mais baixa. Muda. Em termos de tecnologia de aplicação, eu não gostaria aqui, por exemplo, de falar que é erro, né? Mas como está lá, eu trouxe para cá, não é? Mas cabe a gente refletir um pouco aí sobre os produtos inadequados que a gente aplica para a finalidade do controle. Tomar sempre cuidado com a dose, né? Não usar essas doses incorretas, nem para mais, nem para menos, usar a dose de registro que está calibrado. Você vê o momento ou estágio da aplicação, isso tem que ser muito bem feito, porque senão a gente vai fazer uma prática incorreta, tanto no momento como no estágio. Aplicação em condições climáticas inadequadas, eu citei agora nos slides anteriores, se a gente conseguir minimizar essas situações, eu sei que no campo tem que se rodar o dia inteiro, né, porque nem sempre tem máquina, a gente precisa fazer a coisa andar mesmo, mas tendo esse cuidado aí, a gente consegue ter o melhor resultado. Muda. E eu tenho também aqui mais alguns dados aí que nos ajudam aqui. Equipamento desregulado, eu citei lá o que é calibrar, o que é regular o equipamento, aquilo é importante. Outro ponto importantíssimo, que é a qualidade da água. Muitas vezes são águas de má qualidade, águas que tem muita argila, tem muitas substâncias orgânicas, isso acaba diminuindo a eficiência dos defensivos. Essas paradas com os equipamentos, tá certo que para leprose hoje a gente está pedindo para fazer somente o acaricida e não fazer muito mistura de tanque. Porque o que acontece? Isso daí pode precipitar, isso vai tudo para o fundo do tanque, a gente perde a homogeneidade da cauda. Essa questão do escorrimento e gotejamento, tudo isso está relacionado com o que foi citado lá, ponta, regulagem,
Tudo isso é muito importante para que essa gota realmente seja depositada no interior da planta, onde que a gente precisa ter esse alvo muito bem controlado. E essa questão de sobreposição na aplicação. Fazer as boas marcações aí para que quando se voltar a reaplicar onde se parou anterior, a gente não passe por cima ou deixe alguma área sem pulverizar. Vira? E aqui eu tenho a minha equipe, né, que eu faço parte aí, junto com o André, que fica na cidade aí de Itápolis, eu fico em Limeira e o Nilcir fica lá em Jales, lá. Agradeço a oportunidade aí de fazer essa releitura sobre alguns aspectos que eu acho muito importante no controle do ácido da leprose. Obrigado.